Antes de iniciarmos essa incrível história de conhecimento, abençoe nosso trabalho com a sua inscrição. Se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal, deixe seu like e que Deus te abençoe grandemente. Jacó, ele figura entre os 3 mais importantes patriarcas do povo judeu, junto de seu pai Isaque e seu avô Abraão. A Bíblia relata que Jacó veio ao mundo segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo mais velho, Esaú. Daí vem o nome Jacó, expressão do hebraico que quer dizer aquele que segura ou ele agarra, por causa desse fato. É uma variação da palavra hebraica para calcanhar. O nome Jacó costuma ser traduzido como o que agarra calcanhares ou aquele que toma o lugar. Vem da ideia de dominar ou segurar pelo calcanhar. Pensa-se que, em hebraico, Jacó tenha sido um encurtamento planejado de um nome significando Deus proteja. O nascimento de Jacó está escrito em Gênesis capítulo 25, versículos 21 a 28. Sua mãe, Rebeca, assim como sua avó, Sara, não podia ter filhos e aguardou por uma gravidez durante 20 anos. Seu marido, Isaque, orou ao Senhor por ela. Então Deus ouviu suas súplicas e fez Rebeca conceber. Ela gerou os gêmeos Esaú e Jacó. Não se sabe com certeza a época exata em que Jacó viveu. Alguns estudiosos calculam que Abraão tenha vivido entre 2000 e 1900 a.C. Se isso for correto, então Jacó viveu por volta de 1800 a.C. A Bíblia afirma que Deus prometera a Abraão que, através de seu filho Isaque, faria dele um grande povo. Apesar das dificuldades que Isaque e Rebeca enfrentaram para ter filhos, a promessa divina não falhou, e na hora certa o casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos de Isaque, a promessa de Deus estava se renovando. Esaú era o primeiro a nascer dos gêmeos. Então, naturalmente, esperava-se que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus a seus pais. Porém, mesmo antes de Rebeca dar à luz aos gêmeos, Deus, pela sua vontade que nunca erra, já tinha decidido que Jacó herdaria a promessa. Isso podemos ler claramente em Gênesis capítulo 25, versículo 23, onde o texto sagrado diz que o Senhor falou a Rebeca: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se separarão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. No Antigo Oriente Próximo, o filho que nascia primeiro geralmente herdava pelo menos o dobro dos bens do pai comparado aos outros irmãos. Além disso, ele também ganhava vários privilégios, incluindo a posição de líder social e religioso da família. Um dia, aproveitando-se da fome e do cansaço de seu irmão Esaú, que acabara de voltar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito de ser primogênito e insistiu num juramento que era muito sério. Inclusive, achados arqueológicos comprovam que, naquela época, na Mesopotâmia, o direito do primeiro filho podia ser vendido. Não se sabe se no caso de Esaú e Jacó houve alguma burocracia para registrar oficialmente esse negócio, mas a Bíblia cita que foi feito um juramento, e em muitos casos, juramentos assim eram válidos perante a lei. Depois, Isaque, já velho, avisou que ia passar sua bênção de patriarca. Ele pediu que Esaú preparasse seu prato preferido. Sabendo disso, Rebeca orientou Jacó sobre como ele deveria agir para receber aquela bênção. Assim, aproveitando-se da cegueira do pai, Jacó se fingiu de seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaque. Mas, quando Isaque e Esaú descobriram o que tinha acontecido, nada mais podia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó não pode ser desfeita. Esaú ficou furioso ao saber que Jacó o tinha passado para trás. Então, para escapar da raiva de seu irmão, Jacó partiu para a casa de seus parentes em Padã-Arã. Nessa viagem, Jacó encontrou um grupo de anjos, o que lhe mostrou que Deus o protegia. Foi também nessa viagem que aconteceu o episódio mais famoso da vida de Jacó. Quando ele estava indo para um encontro com seu irmão Esaú, passando pelo riacho de Jaboque, Jacó se encontrou com um homem e lutou com ele a noite toda. Ao amanhecer, o homem machucou a coxa de Jacó, mas mesmo assim Jacó conseguiu ser abençoado. Essa bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Obviamente, aquele foi um encontro com Deus. Mais tarde, Deus apareceu de novo para Jacó e confirmou a mudança de nome. Logo depois do que aconteceu no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú.
E apesar do medo que veio antes daquele momento, o encontro dos dois irmãos foi cheio de afeto. A Bíblia diz que Jacó passou a viver em Canaã. Seu irmão Esaú foi para Seir e lá formou um povo. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Houve um problema grave com sua filha Diná, e também sua esposa tão amada, Raquel, morreu ao dar à luz a seu filho Benjamim. Seu outro filho, Ruben, acabou se deitando com Bila, sua concubina. E, por fim, José, seu filho favorito, foi tirado dele. E quando Jacó já estava velho, por causa da fome que castigava a região onde vivia, Jacó precisou ir morar no Egito. Lá, ele teve a grande alegria de reencontrar seu filho José. E no Egito ele foi muito bem tratado. Antes de morrer, já com 147 anos, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. O patriarca também abençoou seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Jacó faleceu e foi sepultado numa caverna perto de Hebrom, no túmulo da família, junto com Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Leia. Jacó é citado nas listas de família presentes nos evangelhos de Mateus e Lucas. Muitas vezes é lembrado junto como Abraão, Isaque e Jacó, fazendo parte do trio de patriarcas importantes do povo judeu. Também o próprio Senhor Jesus citou Êxodo, capítulo 3, versículo 6, onde está escrito: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa mesma frase aparece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 32. Nesse mesmo capítulo, o diácono Estevão também mencionou Jacó e seu irmão. O apóstolo Paulo também fala de Jacó 2 vezes em sua carta aos Romanos. E, por fim, na carta aos Hebreus, Jacó aparece na lista dos heróis da fé. Agora, já que você chegou até aqui, que tal você abençoar uma criança da sua família, da sua igreja ou do seu bairro, com o lindo e-book ilustrado da Bíblia, com desenhos estilo Bob Goods para colorir, sem atividades de desenvolvimento infantil, com histórias bíblicas encantadoras, um conteúdo completo, criativo e educativo para crianças. Com uma linguagem acessível e conteúdo pensado especialmente para os pequenos, este book é uma forma linda de ensinar a fé desde cedo. Acesse o link que está na descrição ou nos comentários e ajude a ensinar as crianças no caminho em que devem andar.